Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre os biomas brasileiros. Nós temos um país com extensão muito grande e com a diversidade biológica maravilhosa, que estão distribuídos aí entre os diversos biomas. Nós temos aqui, pessoal, o mapa do Brasil, mostrando para a gente cada cor representando um bioma brasileiro. Quero destacar para vocês que o bioma ele vai ser determinado pelas condições ambientais, ou seja, de acordo com a precipitação, a incidência luminosa, a qualidade do solo, a temperatura, as características das plantas e as características dos animais vão ser determinadas, ou seja, as condições físicas vão determinar como que vai ser a diversidade biológica. Mas nós temos aqui uma informação muito importante e muito interessante. Nós que estamos aqui no norte de Minas, nós estamos em uma área de ecótono. O que é isso? É uma área de transição entre dois biomas. Neste caso, nós temos a região do Cerrado e a região da Caatinga. São dois biomas que se misturam aqui na nossa área. Então, à medida que a gente for descrevendo no texto as características do Cerrado e as características da Caatinga, vocês vão identificar que em alguma parte da nossa região se destaca mais para o Cerrado e alguma parte da nossa região se destaca mais pela Caatinga. Exatamente porque nós estamos numa região de ecótono. Grava isso aí. Então, vamos começar a nossa conversa sobre os biomas falando sobre o Cerrado. Esse bioma maravilhoso. Eu realmente tenho uma quedinha pelo Cerrado, sou apaixonado pelas suas características, pelas suas plantas, pelos seus frutos, então nós vamos falar com muito carinho dele. Para começar, quero destacar para vocês que o Cerrado é um bioma tropical, ou seja, é um bioma quente, né? Mesmo no inverno a gente não tem temperaturas muito baixas, não. Somos marcados realmente pelo calor. Mas uma característica muito importante que eu quero muito que vocês gravem e coloque assim no coração, é a sazonalidade do Cerrado. O que acontece? Muitas pessoas falam erroneamente que o Cerrado é um bioma seco, que tem pouca chuva. Isso não é verdade. A nossa precipitação ela não é tão baixa, até que tem uma quantidade de chuva considerada alta no bioma Cerrado. A questão é que essas chuvas são concentradas em apenas uma época do ano. Isso nós chamamos de sazonalidade, onde o período de seca e o período de chuva são bastante marcantes, são bem diferenciados. Então, nós que somos aqui do Cerrado, nós sabemos que nós temos um período de chuva, né, um período das águas, como falam algumas pessoas aí da zona rural, que fica entre dezembro e vai até março. No resto do ano, a gente não tem chuva. Às vezes, uma chuvinha leve para dar uma refrescada, uma baixada na poeira, como a gente chama, mas nada é consistente, nada de importante, porque a nossa chuva é toda marcada no verão. Então, isso faz com que a maior parte do ano a gente não tem chuva. Então, algumas pessoas falam que nosso bioma é um bioma que não tem chuva. Isso não é verdade. A nossa característica é a sazonalidade. Grava isso aí. Outro aspecto importante é que o solo do Cerrado ele é pouco fértil. Ou seja, tem baixa nutrição e tem uma concentração importante de alumínio, o que faz com que os nutrientes que tem ainda tenham dificuldade de ser absorvidos pelas plantas. Além disso, eles são arenosos, ou seja, rico em areia. O fato de ser rico em areia faz com que a água não fique retida, a água desce direto para o lençol freático. E esses lençóis freáticos são profundos. Isso faz com que as plantas tenham que desenvolver uma série de adaptações para conseguir sobreviver neste bioma.
Então, as plantas do cerrado, elas são baixas e os galhos são retorcidos. Essas características é devido à baixa condição nutricional do solo. Se tem pouco nutriente, elas não conseguem desenvolver muito, não conseguem crescer muito e são retorcidos, como uma deficiência nutricional mesmo. É fácil para entender isso, né? E as cascas, elas são grossas porque o cerrado, ele naturalmente, ele é marcado por grandes incêndios naturais. Então, como tem muito incêndio no cerrado, as plantas desenvolveram essa característica de ter a casca grossa para proteger o interior da planta. Não tem como a gente falar do cerrado sem dar um destaque bacana para os frutos do cerrado, porque com certeza é uma das maiores riquezas do cerrado são os seus frutos. Nós temos frutos de todo tamanho, de todas as cores, de vários sabores, coisa assim realmente incrível. É uma grande riqueza do cerrado são os frutos. Esses frutos, ele, além de sabores muito exóticos, muito marcantes, eles também têm um teor nutricional muito grande. E a explicação para esse teor nutricional alto, diverso, é exatamente pela adaptação das plantas. As plantas, ela tem um ambiente que tem pouco valor nutricional e tem uma incidência luminosa muito grande, fazendo com que a produção de metabólitos secundários, taninos, flavonoides e vários outros resultem em frutos com alto valor nutricional. Então, vale a pena, se você é do cerrado, aprenda a gostar desses frutos, aprenda a fazer vários sucos, geleias, bolos e não deixe passar, porque o valor nutricional dele vale muito a pena. Sem contar que é delicioso, né, gente? E a fauna, gente, a fauna do cerrado, como é linda, não é mesmo? Cada animal maravilhoso, lobo-guará, tamanduá, onça-pintada, tucano e uma série de insetos super interessantes, uma diversidade incrível, uma beleza cênica marcante. A fauna do cerrado também é uma coisa muito interessante. Por essas e outras que vocês entendem que o cerrado realmente é minha paixão, não é mesmo? Mas para finalizar a nossa discussão sobre o cerrado, que eu poderia ficar aqui dias e dias falando, eu gostaria de falar para vocês que o cerrado, ele é muito marcado pelo desmatamento, pelas queimadas, pecuária, agricultura tem se desenvolvido muito nesse ambiente, até porque o cerrado é uma planície, né? Como a área é plana, é muito favorável para esses investimentos econômicos. E com isso, o habitat natural, o habitat nativo está sendo destruído, ameaçando fortemente a diversidade biológica. Então, se nós voltarmos lá naquela lista vermelha, que mostra o nome dos animais e plantas que estão ameaçados de extinção, nós vamos ver que muitas espécies do cerrado estão lá. Então, é uma questão importante da gente refletir. Não menos importante, nós temos a caatinga, que é um bioma muito interessante. É comum a gente escutar as pessoas falarem que é um bioma sem graça, que é um bioma seco, que é um bioma que tem baixa diversidade, o que eu discordo completamente, porque o bioma da caatinga, ele é interessante, ele é muito adaptado. Nós vamos falar sobre ele e vocês vão ficar também apaixonados por esse bioma. Então, sem perder tempo, vamos lá. A Caatinga, sim, é um bioma quente e muito seco. Lá, sim, tem pouquíssima chuva. Ao longo de todo o ano, a precipitação é muito baixa. Então, diante dessa situação bastante adversa, pouca água, altas temperaturas, as plantas e os animais tiveram que se adaptar. E isso é a beleza da caatinga, essa adaptação. Por exemplo, olhando para a nossa imagem, a gente vê uma planta que é um cacto, ela é cheia de espinho. Esses espinhos, gente, são folhas que se transformaram ao longo dos anos, se transformaram em espinhos. Porque o espinho, além de uma proteção física para a planta, ela também diminui a taxa de transpiração. Então, ela perde pouca água. É uma adaptação incrível. Também os cactos são marcados
porque os seus caules, eles conseguem armazenar água. Então, a pouca água que cai, a pouca chuva que cai, essas plantas absorvem essa água e guardam no seu caule, para elas conseguirem ir sobrevivendo ao longo do ano. Então, uma curiosidade aqui, por que tanta roupa? Por que que os cangaceiros e os trabalhadores do sertão nordestino precisam usar uma roupa tão pesada, já que o ambiente lá é muito quente? E a resposta está na grande quantidade de espinho que tem nas suas árvores. Se esses profissionais fossem para as florestas, para as matas, sem uma proteção adequada, eles iam sair de lá todos machucados. E também a incidência luminosa é muito alta. E essas roupas, apesar de quente, elas protegem das duas coisas, do sol e do espinho. Então, aqui uma característica muito importante sobre o bioma caatinga, que a gente tem que dar uma pausa e conversar sobre ela, que é a deciduidade. A deciduidade é um termo usado para falar que no outono as plantas perdem grande quantidade de suas folhas. Ou seja, nessa época que antecede o inverno, 80, 70, às vezes até mais do que isso, das suas folhas são perdidas. Por que que isso acontece? É uma adaptação maravilhosa da caatinga. Como a caatinga tem pouca quantidade de água e no inverno, além de seu período seco mais intenso, ele também tem as temperaturas que vão ficar baixas. Não temperaturas baixas consideradas com outros biomas, que seja temperatura muito baixa, mas ainda é uma temperatura que vai maltratar da planta. Então, ela prefere perder as suas folhas para poder resistir melhor esse período de adversidade. Então, gente, falando um pouquinho sobre a fauna da caatinga, vocês podem perceber que é uma fauna muito adaptada. Nós temos aqui 3 exemplos para a gente conversar um pouco, que é o lagarto. Então, os lagartos, eles são muito diversos, existe uma variedade enorme de lagartos na caatinga, exatamente porque são espécies que conseguem se adaptar bem em ambientes secos e quentes, né? Eles têm umas escamas e conseguem essa adaptação bem bacana. Tem o tatu-bola, que tem essa carapaça com a proteção e também o seu hábito de vida é uma característica que protege. E temos as serpentes. Gente, a caatinga é um ambiente que tem alta diversidade de serpentes, muito venenosas, muito adaptadas, né? Então, é marcado também, as serpentes é uma característica marcante, é uma fauna marcante da caatinga. Inclusive, voltando um pouco lá sobre a nossa conversa sobre as roupas dos cangaceiros, a roupa deles também é adaptada para se proteger contra ataques de serpente, né? Além dos espinhos do sol, as serpentes, o risco de acidente com serpente era muito alto. Então, ele já usava essas botas, às vezes umas perneiras, essa calça com couro para se proteger também desses ataques das serpentes. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Hoje nós conversamos sobre esses 2 biomas maravilhosos, Cerrado e Caatinga, que são marcados exatamente pelas adaptações em condições difíceis. Como nós estamos vivendo um período difícil, um período atípico, a gente precisa aproveitar esse período para a gente se adaptar e se desenvolver. Acreditem em vocês. Se vocês não acreditarem, coisas boas vão ser difíceis de chegar. Mas se vocês acreditar, confiar em vocês, investir em vocês, coisas maravilhosas vão acontecer. Certamente essa é a vontade de Deus para a vida de vocês, que vocês sejam pessoas excelentes, sejam pessoas que cada dia se desenvolvam mais. E eu também desejo para vocês. Beijinho, fique com Deus. Um abraço e um beijo no coração de cada um.